Bora. Pessoal, olha só. Luan, que parte é essa? Né? Porque eu fiquei interessado e quero fazer mais questões. É dinâmica do movimento curvilíneo. Dinâmica do MCU. É um capítulo mais à frente. Quando você entra em dinâmica, você vai estudar a dinâmica do movimento curvilíneo. Né? Aí você vai ver lá as questões de lombada, looping, pêndulo, pêndulo simples, pêndulo cônico. E vai embora, né? Isso. Vai ter várias questões lá. Aceleração centrípeta. Essa parte é a parte que a UERJ gosta dessa, que mexe com aceleração centrípeta, né? Força centrípeta, etc. Então, olha só. Olha só, vamos construir aqui, vamos pensar. Ó, tem um carro que está fazendo um movimento ali que é curvo, né? Para ele passar pelaquela lombada, tem que passar pelaquela lombada, então é uma curva, né? É um movimento curvo. A minha pergunta é, como é que esse carro consegue se manter naquele movimento curvo? Essa é a minha pergunta. Como é que ele consegue se manter naquele movimento curvo ali? Porque tem alguma força que está mantendo ele para fazer aquele movimento curvo. Um pêndulo, ele não consegue fazer isso aqui se não tiver alguma força resultante apontando para o centro da trajetória. Ah, por quê? Porque se a força resultante estiver apontando para fora, ele não está fazendo o U. Ele está fazendo isso aqui. Entende? Ah, se não tiver nem para fora nem para dentro, Luan, a força resultante, então ele está fazendo uma reta. Não está deixando nem ele ir para baixo, assim, e nem ele ir para cima. A força resultante está deixando ele ir reto, né? Como se fosse uma partícula aqui, ó, neutra, passando em cargas positivas e negativas. Ela passa aqui direto. Então, assim, para aquele carro, eu poderia muito bem vir aqui, traça normal, traça força aqui, tal, mas é o porquê. Se fizer sentido na mente de vocês, é aí que se encontra, é aí que você consegue entender o conteúdo. O carro ele só está conseguindo passar por aquela lombada porque, primeiro, nessa normal aqui, tranquilo, tem a normal. Tem a força peso? Também tem. Mas tem alguma coisa que está mantendo nele para ele fazer esse movimento aí, ó, dessa trajetória. Ou seja, qual é a força resultante? Força resultante é a maior força que está atuando ali. É o resultado das duas forças. E o resultado das duas vai dar a força resultante. E a maior aponta sempre para onde está apontando a força resultante, que é peso. O carro ele só consegue passar por aquela lombada ali porque o peso é maior do que a normal. Senão ele não passava. E a gente faz assim, ó, P maior menos a normal, menos N. Isso tudo aqui está fazendo papel de força resultante centrípeta. Luan, por que é força resultante? Porque é o resultado da normal e da peso. E por que é centrípeta? Porque está apontando para o centro da trajetória. Então, força resultante centrípeta é o resultado de outras duas forças que esse resultado aponta para o centro da trajetória. Beleza? Aí você tem que, agora que construiu, você conseguiu traçar isso. Normalmente muitas pessoas só faz o N menos P, já traça e joga, né? Acaba acostumando, mas é legal você entender. O peso, pessoal, na física é mg, massa vezes gravidade, né? A normal é o que ele quer, a força exercida pela pista sobre o carro, né? E a força resultante centrípeta, ela é dada por massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Como ele quer o N, que é a força exercida pela pista sobre o carro? É a normal. É o contato ali, ó, entre a pista e o carro. O carro, ele força a pista força o carro. Ele quer a força exercida pela pista. Se fosse a força exercida pelo carro na pista, ia ter uma normal aqui com vetor contrário, menos N. Por que, Lon? Porque toda a força que você exerce em uma superfície, a superfície exerce em você. Ele só quer a força exercida pela pista. Pista que está fazendo no carro. Então é essa daqui para cima. Então isola N. Se eu isolar, o N vai lá para a direita. E o mv quadrado sobre R volta. Fica mg menos
Essa aqui é a resposta. Beleza? mg, vamos catar aqui, menos mv quadrado sobre mv quadrado sobre r, é a letra B, né? mg menos mv quadrado sobre r. Beleza. Então vamos lá. N, pá, isso aí, né? Gosto de conferir, mas eu não tô com a folha aqui. Então vamos pra segunda aí. Ó, caiu parecido na UERJ. Não sei se vocês viram no exame de qualificação. Parecido. Foi uma pista que ele deu, né? Mas a noção de você olhar os trechos é a mesma, né? Então assim, vamos lá. Suponha que em uma prova olímpica de ciclismo BMX, presente nos Jogos Olímpicos desde a Olimpíada de Pequim 2008, o atleta percorre um trecho de pista de corrida cujo corte lateral é mostrado na figura a seguir. Beleza. A partir desse corte, percebe que o atleta viaja por segmentos de pista retos e por semicírculos, onde o raio de D é menor que o raio de B, que é menor que o raio de E. Se o atleta pedala e utiliza os freios de forma a ter velocidade constante, então não tem aceleração tangencial, né? No trecho mostrado, o ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre a bicicleta é... Ele quer a normal, igual ao anterior. Ele quer onde a normal vai ser maior. Aí vamos analisar o seguinte aí, ó. Olha o trecho C. O trecho C, ele não faz curva. O trecho C não faz curva não faz não. Então olha só, vamos analisar aqui o trecho C. Vamos colocar ele aqui fora aqui, ó. A questão pediu para colocar, mas a gente vai colocar aqui, ó. Pra gente analisar por que nós vamos excluir o trecho C. O trecho C tá aqui. A normal no trecho C não é isso aqui? Plano inclinado, hein? Né? Se traçar aqui uma reta, ó, isso aqui vira um plano inclinado. Vamos analisar a normal nesse plano aí. Aqui, como todo corpo que tem uma massa, né, tem uma força-peso. Beleza. Só que no plano inclinado, deixa eu fechar esse plano aí pra gente olhar melhor. Só que no plano inclinado, a peso tá aqui, a normal tá aqui. Aqui tem uma projeção, né? É força, Lan? Isso aí? Não. Isso aqui é a projeção PY. É a projeção da peso no eixo Y. Por que que decompõe? Porque a peso não está no par de eixos fundamentais, né? Então tem que rebater o peso no eixo Y e tem que rebater o peso no eixo X. Daí nasceram PX e PY. Viu? Tá, mas aqui ele só quer a normal. PX está aqui. PX não tem nada a ver com a normal. Então, só coloquei aqui, mas PY não tem. A normal no plano inclinado é igual PY. Aqui. Aqui não é um ângulo. A gente não viu nas aulas que está aqui? Esse ângulo. Esse verde aqui. Ele não está aqui? Concorda comigo que essa normal é igual a PY? Porque tudo que está aqui no plano não tem movimento na vertical. Só vai para cima ou para baixo. Só vai para lá ou para cá. Não tem movimento para cima assim. Então, está em equilíbrio na vertical. Só que PY, concordam comigo? Que é mg cosseno θ? Né? Então a normal aqui vai ser peso, que é mg, vezes o cosseno. Cara, cosseno, qualquer ângulo que for aqui, ele é sempre um ângulo menor do que 90 graus. Porque aqui já é um de 90, né? Concorda comigo que aqui é um ângulo menor do que 90? É um ângulo agudo?
É sempre no plano inclinado, o ângulo que pega aqui, ó, ele é agudo. O ângulo agudo ele vai ter sempre um valor com vírgula. Por exemplo, você já deve ter visto questões com 0,8 para cosseno. Vai sempre ser um valor menor que 1. Pois se eu pego, então, o peso 0,8 é 8 sobre 10. Que é a mesma coisa que divide por cima e embaixo. Deixa assim, né? Vamos ver aqui. Divide por 2 aqui dá 4, divide por 2 aqui dá 5. Eu estou fazendo 4/5 de P. Ou seja, P vai dar um menor valor do que ele é original. Concorda comigo? Se eu pego P sozinho, vamos botar um P aqui só genérico para te mostrar, 50 newtons. Agora se eu pego P cosseno do ângulo, eu pego P, que é 50, e faço 0,8. Isso aqui é menor do que o peso original. Tá, Luan, aqui você está falando que a normal num plano inclinado é menor do que o peso. Pô. Do que o peso. A normal em um plano inclinado é menor do que o peso. Aceitaram isso até aí? Conseguiram ver isso? Que a normal no plano inclinado é menor que o peso? Deu pra ver? Ó, o vácuo. Tá. A normal é menor do que o peso no plano inclinado. E isso vai ser preponderante para resolver a questão. Porque olha só. O ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre a bicicleta. Ele quer onde tem a maior normal. Pô. Olha só. No trecho C nós vimos que a normal é menor do que o peso. Olha aqui no ponto B. Vamos traçar a normal ali. A normal tá para cá. E o peso tá para cá. Se ele tá fazendo uma curva assim, com certeza aqui a normal tem que ser maior que o peso. Por que não? Porque a força resultante tem que apontar para o centro dessa trajetória. A normal, então, está apontando para o centro da trajetória. Ela tem que ser normal do que é o peso. A gente faz N menos P. A maior menos a menor. Então, aqui nesse trecho aqui, ó, a normal é maior que o peso. Então, você já exclui o C. Porque o C é menor. Ele quer a intensidade da reação normal é maior. Pode explicar o ponto B de novo? O B. O B não é assim, ó. Não tem um pontinho aqui. Quando ele passar por aqui, ele tem contato com a pista. Então ele vai ter uma normal. Certo? Normal de B. Uhum. Aqui ele tem um peso. Como todo corpo, como toda massa. Se a curva tá para cima, porque a força resultante tá para onde? Entendi, Para cima. entendi. Então, se a força resultante está para cima, a gente faz a maior. Por que a NB é maior? Porque ela está apontada para onde está apontando a força resultante. Menos a peso, como é uma curva, é mv ao quadrado sobre r, que é a força resultante centrípeta. Aqui eu já estou falando a maior menos a menor. Ou seja, a normal é menor do que peso. Então, nesse ponto B ali, ó, Show. a normal de B é maior do que o peso. Então, se a normal de B aqui é maior e aqui é menor, ele quer o lugar que tem maior. Sai fora, aqui não é maior. Vamos atacar o ponto D. No ponto B piorou, porque tá aqui assim, ó. Quem tá apontando aqui para baixo, se ele estiver passando por aqui, no ponto D, é o peso. Ele tá passando aqui por cima. O contato dele dá uma normal para cá, normal de D. Pô, nesse ponto aqui, quem tá apontando pro centro da trajetória curvilínea? P. P é maior que normal de D. Isso quer dizer que normal de D, né, em outras palavras, é menor que o peso. Se peso é maior do que a normal, então a normal é menor, né? Então a normal aqui é menor, sai também.
ficou dois lugares aqui pra gente analisar. Ou E ou B. O que acontece, né? Vamos analisar aí. Eu tenho o ponto B, né? Agora, deixa eu só abrir de novo a figura, porque eu risquei ela. Vou abrir de novo a 2 aqui. Vamos analisar o 2, o B e o E. Olha só. Vamos fazer o ponto B e o ponto E. Eles têm a mesma curvatura aqui, ó. Eu digo o sentido dela. Ela é sempre assim. Um sorriso. Então, no ponto B, vamos lá. Eu tenho a normal e tenho o peso. Só que aqui, como é um movimento curvilíneo, a resultante vai ser a força centrípeta, né? Então, o normal de B menos o peso é igual a mv quadrado sobre r, que é a força resultante, né? Força centrípeta. Então, a normal de B é igual a mv ao quadrado sobre r mais mg. Agora vamos no ponto E, para a gente ver o que a gente vai fazer. O raio dela é maior, né? Eu tenho também uma normal, só que agora é normal de E. E tem um peso. Tranquilo. Peso não muda, por quê? Porque a massa, a gravidade é a mesma. E a massa é a massa desse cara aqui com a bicicleta, não muda. O peso é igual para todos os pontos. Só que como é um movimento curvo para dentro, para cima, normal de E é a maior. Está apontado para o centro. Menos o peso é a resultante centrípeta. mv ao quadrado sobre raio. Então a normal de E é igual a mv ao quadrado sobre raio mais mg. Sabe o que é mais engraçado? Quem é maior, NE ou NB? Isso é constante. NB? Vamos analisar aí. Acho que é isso. Ó. MG tem para os dois. Então isso não vai ser preponderante para a análise de quem é maior ou menor. Vai ter que analisar o raio? Isso. Aí olhando para o raio, a gente percebe o seguinte. N de B vai ser maior se isso tudo aqui for maior. N de E vai ser maior se isso tudo aqui for maior do que isso aqui. Então a gente tem que olhar para cá. Ó. Quem é maior? Isso ou isso? Já que o segundo é igual. Tem que analisar o primeiro aqui. E como é que eu sei se o primeiro é maior ou menor? Vamos lá. É o seguinte. O raio de B tá dando isso aqui. É menor do que o raio de E. Dá pra ver isso? Dá, né? O raio de B. Dá pra ver que o raio de B é menor do que o raio de E. Olha pra curva aqui, ó. A curva é mais aberta. A outra curva é mais fechada. Então o raio de E é maior do que o raio de B. Certo? Se o raio de E é maior, pô, se eu coloco uma coisa maior aqui, isso tudo aqui vai dar um valor. Mas se eu coloco uma coisa menor aqui, isso aqui vai dar um valor maior do que aquele ali, né? Vamos só supor para análise aqui, para enxergar, que mv ao quadrado seja 10. Eu não falei que o raio de E é maior que o raio de B? Vamos botar que o raio de E é igual a 5 e o raio de B é igual a 2. Joga aqui. mv ao quadrado dá quanto? 10. Raio. Raio de quem? Raio de B. 2. Esse valor dá 5. Joga aqui, ó. Estou fazendo só para quem não enxergar só por letra.
mv ao quadrado por 2, mv ao quadrado, são 10. E o raio de E, 5. Isso dá 2. Quem é maior, 5 ou 2? 5. Então a normal de B é maior que a normal de E. Por quê? Porque o raio dela é menor. Se eu colocar uma coisa menor no denominador, óbvio que a fração vai dar uma coisa maior. Se eu colocar uma coisa muito grande no denominador, vai dividir por muito, né? Vai ficar pequenininho. Imagina que você tem uma coisa, né? Você tem uma caixa, algo que você comprou, e você divide para 10 pessoas. Vai dar uma quantidade para cada um. Agora você pega essa mesma caixa com 10, né? Pega essa mesma caixa com uma quantidade, divide para 100 pessoas. Pô, vai dar muito menos para cada um. Cada um vai receber só um pinguinho. Então, assim, se você pega a primeira fração ali, mv ao quadrado sobre r, lá em cima do NB, e divide por um valor pequenininho, vai dar uma fração grande. Vai dar um valor, resultado grande. E lá de baixo, se você divide por um valor muito maior, vai dar um pequenininho. Então, aqui, com certeza, a normal de B é maior do que a normal de E. Aí ele ganhou, né? Já que esse aqui não pode, esse aqui não vai, esse aqui não vai, quem ganhou foi esse cara aqui. Do início. Então o ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre bicicleta é... Qual é o ponto? Ponto B. Foi ou não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então vamos embora. Aí tem uma menina, né? Tem uma menina marrodana. Vamos lá, ó. Uma garota de 50 kg está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal, que tem uma de suas extremidades presa nesse assento e a outra em um saco de areia de 66 kg, que está apoiado em repouso. Pô, se está em repouso, é porque tá tudo em equilíbrio, né? Tá tudo parado. Nada se mexe. Em repouso sobre o piso horizontal. A corda passa por duas roldanas ideais fixa no teto. E, enquanto oscila, a garota percorre uma trajetória circular contida em um plano vertical, de modo que, ao passar pelo ponto A, que é o ponto mais baixo, a corda fica instantaneamente vertical. Beleza. Desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e as informações contidas na figura, a maior velocidade em metros por segundo com a qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca contato com o solo é igual a... Ó, tem essa mocinha aí, né, curtindo o domingo. Aqui tem uma atração para segurar ela, né? Senão ela vai pro chão. Se lembra que eu falei com vocês que mesmo fio, mesma atração? Certo isso? Então, se eu achar a tração aqui, é a mesma dali, porque é mesmo fio. Aqui é o peso. Peso é massa vezes gravidade, né? Qual é a massa do saco aqui de areia? 66. Vezes 10 da gravidade? 660. Newton, né? Porque peso é um tipo de força. Então, se tá tudo em equilíbrio, isso aqui é igual a isso aqui. A tração é 660. Então, aqui também, ó. Mesmo fio, mesma tração. Beleza. Só que para essa menina, né, fazer esse movimento curvo, ela tem que ter uma diferença de forças, porque se a força que está para cima fosse igual a que está para baixo, ela ia fazer ela não ia, né, manter aí esse movimento. Então tem uma força aqui, cara, é o peso, que é a massa da garota vezes a gravidade, dá 500, tá vendo? É menor. Óbvio, alguma força para ela fazer essa curva
tem que ter uma força maior para dentro da trajetória, que é a tração de 660. Se essa tração não fosse maior, como é que ela ia fazer esse movimento curvo aí? Né? E para cá o peso. Aplica força resultante no movimento curvo. Certo? Ó. A maior força, que é a tração, que está apontada para dentro da curva, menos o peso, é igual a força resultante centrípeta. Porque o movimento é curvo. Tração, 660. Peso, 500. Força resultante centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, quem é a massa? Cadê Márcia? Chama Márcia aí. Olha lá, Márcia. Márcia de quem, né? A massa de quem? Do saco ou da menina? Da menina, né? Se eu tô analisando o movimento dela, tem que ser ela. 50. Então vem aqui, ó. mv ao quadrado sobre raio. M é 50. Velocidade eu quero achar. Sobre o raio. Aqui. Luan, cadê o raio? Ó. Isso aqui é um movimento curva. Óbvio, teria que ter alguém para dar um empurrão nela para ela dar aquela volta toda aqui, ó. Mas a gente vê que isso aqui é o raio, tá? Tem um movimento curvo aí. Meu desenho não tá tão legal, mas seria mais ou menos isso aqui assim, então. Isso aqui seria o raio da trajetória. Tá? Porque tem que fazer uma circunferência bem... aqui do centro dela até aqui, ó. Tá? É o raio, 5. Porque, ó, vamos construir aqui, quem não entendeu. Porque esse φ aqui, tá vendo? Ele vai oscilar, ó. Então ele próprio vai construir uma circunferência. Então esse φ é o raio. E esse φ é o mete 5. Então raio, 5. Tá? Ah, mãe, por que ele botou velocidade... maior velocidade, velocidade máxima, não sei o que, porque no ponto mais baixo nós temos a maior velocidade. No ponto mais alto, lembra do looping? É a velocidade mínima, a menor velocidade. Então no ponto mais baixo da trajetória circular é a maior velocidade, lá em cima. Lá em cima a gente consegue tirar a velocidade mínima, a menor, tá? Então beleza. Agora é só conta. Aqui, ó. Dá 10. 660 menos 500, 160. Sobre 10 é igual a V ao quadrado. V é igual a raiz desse resultado aqui, ó. De 16. Quanto que é aqui no Brasil? 4. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Tranquilo. Como é que é aquele negócio do... pra você ver o eixo e quem tem que decompor, que você fez numa aula aí, só que eu esqueci como é que faz. Ah, tá. Primeiro, deixa eu abrir essa questão de novo aí. Primeiro a gente sempre acha o eixo, essa questão é 3, o eixo tangencial. Como assim eixo tangencial, Luan? Eixo tangente à trajetória. Ó, ela tá fazendo um movimento assim, ó. Mais ou menos, né? E aí eu tenho que traçar um eixo tangencial. Esse eixo tangencial, ele é tangente à trajetória. Tá aqui, ó. E o centrípeto, ó, ele tá sempre formando 90 graus.
Aí eu tracei esse eixo aí nesse ponto aqui. Né? Obviamente ela vai ter aqui uma tração, ó, a peso. E aí esse peso não vai estar no eixo, porque o eixo ele passa aqui e passa aqui, ó. Rebate em PY e PX. Aqui, ó. Né? Esse aqui seria o eixo centrípeto, ou também chamado de normal ou radial. E esse aqui é o eixo tangencial. Só nesse ponto, não. Você pode traçar aqui, ó. Vamos fazer uns pontos. Quero traçar aqui e quero traçar aqui, ó. Por que, Lon? Porque nesses pontos a pessoa pode estar. O carro pode estar, o objeto pode estar, o pêndulo pode estar. Pode estar em qualquer ponto aí. Traço tangencial primeiro. Tem que ser bem tangente à trajetória. E depois traço o eixo centrípeto. Tem que formar 90 graus. Aí traçou, tá vendo? Aqui também, ó, traço tangencial e traço centrípeto, formando 90 graus. Aí vai embora. Vai analisando, né? Porque, claro, o desenho não está milimetricamente certinho, mas a ideia é essa. É sempre primeiro traçar o tangencial e depois o centrípeto formando 90 graus. Isso aqui... Só para pêndulo, né? Cônico não. Para cônico não. Para Tranquilo. cônico... Hoje tem uma de cônico aí, ó. É. E o que acontece, né? Isso aqui... Olha esses dois eixos como se fosse um crucifixo, em que ele está amarrado no eixo e ele faz isso aqui, ó. É isso que ele está fazendo aí. Ou seja, o tangencial com o centrípeto, apesar de ele se mover, ele está sempre indo de um lado para o outro. E está sempre formando 90 graus entre si. Ele pode ir para o lado, pode ir para o menor lado, menor altura aqui pelo ponto mínimo. Pode ir pela lateral, pode ir lá no ponto de máximo, lá em cima, lá na velocidade mínima. Ele vai estar sempre um formando 90 graus com o outro. Tranquilo, valeu. Né? No cônico também tem o eixo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Essa é a 3, então abra a 4. Essa é uma questão aqui que vem anterior. Deixa eu ver aqui. Essa questão, ela é de eletrostática com dinâmica. A UERJ ela gosta de fazer isso. Né? Como é que você sabe que essa questão de eletrostática? Primeiro quem falou que deu a constante eletrostática, né? Do meio. E outra que interação entre cargas elétricas, né? Vai utilizar a lei de Coulomb. Aqui, ó, Coulomb. E Coulomb, a gente vê em quê, né? Vem eletrostática lá. Charles Agostinho Coulomb. Foi um físico. Ó, duas cargas elétricas pontuais Q igual a 2 microcoulomb. Luan, o que é aquele micro ali? É uma letra chinesa? É uma letra romana? Não. Esse micro, pessoal, ele é um prefixo, tá? Que ele significa o quê? 10 na menos 6. Assim como você tem mili, micro, nano, entendeu? São potências de 10, tá? Ele não é unidade de medida, não. Não é letra que significa unidade de medida, não. Então, assim, quando ele deu uma carga de 2 microcoulomb, você tem que pegar aquele U, aquele Mi, e abrir como 10 na menos 6. E o final, Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, né? É em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Acho que é esse o nome dele todo. Ele levou a homenagem o nome dele, porque ele estudou essa parte de eletrostática. Isso é unidade. Isso é um prefixo, né?
É um submúltiplo. Então vamos lá. E o Qzinho, que é a outra carga, também está dando lá 0,5 microcoulomb. E coulomb é a unidade de medida. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, como se fosse a distância em metros. A massa em quilogramas. Então a carga elétrica é em coulomb. Beleza? Estão amarrados, né? Duas cargas elétricas pontuais, Q e Qzinho, estão amarradas às extremidades de um fio isolante. A carga Qzinha possui massa M igual a 10 gramas. Então o que acontece? Essa massa não está no sistema internacional, certo? Todo mundo concorda comigo? Então a gente tem que passar para o sistema internacional. Como assim, não? Gramas, pessoal, não é sistema internacional. Sistema internacional é quilograma. Como é que passa para quilograma? Multiplica por 10 na menos 3. E gira em uma trajetória de raio 10 centímetros. 10 centímetros também não é unidade de medida de sistema internacional. É 10. Como é que passa para metros? Multiplica por 10 na menos 2. Em torno da carga Q, né? Que está fixa. Tá, sabendo que, que o maior valor possível para a tração no fio durante esse movimento é igual a T, ele só tem a maior tração, pessoal, na corda quando ele passa pela menor altura aqui. Pela altura mais baixa. Pelo ponto mais baixo aqui. Então ele está passando por aqui. Ó. A carguinha, né? Quando ela passa por aqui, ela tem uma tração, né? Um T, cadê ele? Tração no fio. Tá pra cima aqui, assim. 11 newtons. Beleza? Nesse ponto a tração é máxima. Maior valor. Determina o módulo da velocidade tangencial quando isso ocorre. Beleza. O que acontece, né? Tem uma atração, mas aqui ó, são duas cargas elétricas positivas. Em algum momento você viu um número negativo aqui na frente? Então elas são positivas. Isso é positivo e isso é positivo. Vocês vão ver que ainda não estudou eletrostática que cargas de mesmo sinais se repelem, né? Mais com mais se repele, menos com menos também se repele. Então eu vou ter uma força de repulsão entre elas. Então aqui, ó, vai ter uma força para baixo. É uma força de interação elétrica entre as duas carguinhas ali, contrária, né? É uma força de repulsão contrária. Só que para baixo está sempre apontado o quê, pessoal? Sempre o peso. Tá, ele falou que isso aí é um movimento curvo. Aí você aplica então a força resultante centrípeta. Aí vai ficar assim, ó. Tração, porque está apontado para o centro da curva, ela é maior, menos. Vamos lá, vamos fazer bastante conta agora. Menos F, menos P, é igual a força resultante centrípeta, né? Essas forças aqui, o resultado delas faz essa carguinha fazer uma curva. Então é a força resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre raio. Ele quer essa velocidade aí. Então, se ele quer a velocidade, a primeira coisa que eu vou fazer é isolar ela. Senão a conta vai ficar assim, né? Uma coisa de outro mundo aqui, ó. Então isola o v ao quadrado. Se eu isolar o v ao quadrado, vai ficar quem tá lá, ó. É t menos f menos p sobre quem desce dividindo a massa e quem sobe multiplicando o raio. Aqui, ó. Então tem que ver isso aí. Tração. Deixa eu passar aqui para ver se consigo. Isso aqui vai dar uma coisa assim, ó. Tração 11 menos a F
Deixa ela aqui que eu vou ter que calcular ela fora, senão vai ficar muita bagunça. Menos o peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa no sistema internacional, 10 vezes 10 na menos 3. Isso é a massa só. Multiplica pela gravidade. Vezes 10. Tá. É T menos F menos P sobre... Ah, tem um raio aqui. O raio é 10, tá vendo? Ainda tem que dar uma puxada aqui ainda. Vou dar uma esticada aqui, ó. Isso aqui vezes 10. Vezes o raio, né? Porque o raio tá aqui. 10 vezes 10 na menos 2. Aí. Sobre a massa. Cadê Márcia? Márcia. 10 vezes 10 na menos 3, correto? Tá? Por que você botou 10 na menos 3, Luan? Porque ele deu em gramas. Para passar de gramas para quilogramas, eu multiplico por 10 na menos 3. E aí tem essa rapaziada toda aí, né? Só que a F aqui, pessoal, é uma força de interação entre as cargas elétricas. E ela é aquele K, Q, Qzinho dividido por D ao quadrado. Vai dar uma conta maior. Se eu colocar ali, vai ficar uma coisa... Então, sempre na prova, quando vocês estiverem fazendo, etc., uma coisa que estiver atrapalhando de uma fração, for muito grande, puxa, coloca no cantinho, calcula e depois você volta com ela. Então, vamos lá. F, que é a força, lembra? É a constante eletrostática no meio. A carga Q, que é a primeira carga, Qzinha. E vou dividir isso aqui pela distância ao quadrado. A distância entre as cargas é o próprio raio, né? Então, é o raio ao quadrado. Então, essa força é igual K. Quem é o K? K é a constante eletrostática do meio. Ele forneceu, ó, 9 vezes 10 na nona. Primeira carga vezes a segunda carga. Vai ficar 2, né? Na primeira, 10 na menos 6. Tá lá em cima, ó. Vezes o 0,5, certo? Vambora, que aí tem conta pra cacete. Dividindo isso aqui por quem, né? Por a raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Então, assim, essas questões, a SpaceX, ela vai pegar aqui o aluno pela conta. Você tem que ser bom em matemática básica aqui. Ó, ao quadrado, tá vendo? Então, vamos lá, olha só. 9 vezes 10 na nona, vezes 2, vezes 10 na menos 6, vezes 0,5. Família toda, né? Pessoal, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 0,5 é metade, né? É 9. Agora eu já resolvi esse, já resolvi esse, já resolvi esse. Vamos só nas potências. 10 na nona. 10 na menos 6 vezes 10 na menos 6 dá 10 na menos 12. Né? Só somos expoentes. Agora quem vai subir aqui 10 ao quadrado, eu mantenho aqui. 10 na menos 2 ao quadrado é 10 na menos 4. Resolve isso aqui. 10 ao quadrado vezes 10 na menos 4 dá quanto? Se eu somar as potências. 10 ao quadrado vezes 10 na menos 4. 10 na menos 2. Certo? Esse 10 na menos 2 sobe, né? Deixa eu só cortar isso aqui. Olha só. 10 na menos 2 sobe, vai ficar assim, ó. 9. 10 na nona. 10 na 2, tá? Quando sobe, sobe positivo. Só que 10 na menos 12 vezes 10 na 2, se eu somar dá 10 na menos 10. E 10 na nona vezes 10 na menos 10 dá 10 na menos 1. Então 10 na menos 1. Então a resposta aqui, ó, da tal da força elétrica, o F, ó,
é 9 vezes 10 na menos 1. Vou tentar encaixar aqui dentro, não vai dar não, hein? Deixa eu voltar que eu me arrependi. Então, ó, eu achei só o F. Beleza? Aí vamos lá, ó. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Pessoal, vai jogar o F lá dentro, vai fazer a conta e vai achar o V. Acho meio desnecessário fazer isso num concurso. Colocar tanta conta assim. O aluno fica escravo de número. Ó. Aí tem um 10 aqui, ó. Toma. Foi embora. Então vambora. Ó. 11. Menos o F, que é 9 vezes 10. Luan, não faz a potência não. Mexe não. Melhor coisa é deixar em potência. Menos 10 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na 1. Vai dar o quanto? 10 na menos 1, né? Ó, 10 na 1 com 10 na 1 dá 10 na 2. 10 na 2 vezes 10 na menos 3. 10 na menos 1. E aí, esse 10 na menos 3 sobe. Vai ficar 10 na 3 vezes 10 na menos 2. Fica 10 na 1. 10 na 1 é 10, né? Beleza. Então estamos quase, né, Luan? Isso. Estamos quase chegando no final do túnel. Ó. 10 vezes 11, 110. Menos 9 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na 1, né? É 9. Certo? Vai sair esse 10 na 1 com esse 10 menos 1 morre. Menos 10 na 1 vezes 10 na menos 1 dá 1. Então isso aqui dá quanto? 119. Isso aqui tá certo? 110 menos 9. Dá 100, Luan. Beleza. Dá 110 menos 9 dá 101, menos 1, 100. Então V é tira a raiz, né? Isso aqui dá 10 metros por segundo. Tranquilo? Tranquilo não, né? É 10. Muita conta. Mas assim, o raciocínio, pessoal, até que não foi tão difícil o raciocínio, né? Mas as contas aí... Mas assim, vamos lá. Ah, Lu, é muita conta, beleza. Mas é necessário. Porque se você está acostumado a fazer contas assim, se você pegar as questões da UERJ, você fica, né? Fica muito mais forte, o candidato muito mais forte. Então eu vou continuar trazendo questões piores, né? Vamos dizer, porque hoje é sexta. Sábado, quinta você já sabe, quem tá aí mais tempo. As questões são mais acima. Então assim, acostuma a fazer questões difíceis assim, que quando você pegar a prova discursiva da UERJ de Física, você vai sentir facilidade. Aqui tem um pêndulo cônico, ó. Tá parecendo que é um cone? É o nomezinho dele, pêndulo cônico. E como qualquer outro movimento, pessoal, a gente só vai traçar as forças. O que acontece nesse pêndulo cônico aqui, ó? Eu não sei desenhar 3D, né? 3D ainda não... Faltei a aula disso. Só fui na aula de física. Ó. Mas é assim, ó. Tá vendo que o tangencial, ele tá tangente à trajetória, e o centrípeto, ele tá 90 graus. Aqui, ó. Epa, calma aí. É um 90 graus, ó. Tá vendo? É porque meu desenho é bem... Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sempre traçar esses dois eixos, né? Ou se conseguir enxergar sem o eixo. Mas aí o eixo ele vai estar sempre... Ele é mais ou menos assim. E vai sempre formar 90 graus aqui o centrípeto.
Luan, pra que você tá traçando esse eixo aí? Pra dizer pra você o porquê que você vai colocar a sua mãozinha aqui, ó, e vai decompor a tração. Porque ela tá fora do eixo centrípeto. Você tem que tocar uma pra cima no eixo e tocar uma pra cá, ó, pro centro da curva. Beleza? Aqui assim, pá. Não é isso a decomposição? Eu tô confundindo. Vamos lá, vamos puxar aqui. É isso aí mesmo. Tá, botar bem pra frente aqui. E aí tem um eixão aqui, ó. E tem outro que é bem tangencial aqui, assim. Forma 90 graus aqui. Certo? E aí a gente vai fazer a força... As forças aqui, ó. Tem uma tração aqui, concorda? Eu tenho que rebater uma pra cima. E a outra pra cá. Pra dentro da curva, né? Mais ou menos pra dentro da curva aqui, assim. É isso que a gente vai fazer. Só traço esse eixo, pessoal. Você não precisa ficar traçando esse eixo, não. Pelo amor de Deus. É só pra dizer o porquê que um aluno... Quem já participou das lives sabe que uma vez um aluno perguntou pra mim por que ele fazia isso aqui, ó. Deixa eu botar de vermelho. Por que ele teria que vir aqui, já que o peso tava aqui, ó, né? E teria que fazer essa decomposição aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente. Professor, por que eu tenho que pegar aqui e quebrar essa tração T em TX e TY? Foi porque a tração estava fora do eixo. Certo? E aqui, cara, no pêndulo cônico, tem um tempasso que eu não faço questão de pêndulo cônico. Mas uma é tangencial e a outra é centrípeta. Né? Tu pode traçar assim. Mas enfim, é porque não está no eixo, no par de eixos fundamentais, que é o eixo tangencial e o eixo centrípeto, tá? Por isso que você faz a decomposição. Não, preciso pegar... Você não precisa. Você não precisa desenhar isso na prova, nem fazer nada. É só um porquê, né? Porque o peso está aqui quietinho. Por que eu não decompus o peso aqui? Porque ele está em cima do eixo. Tem um eixo que passa por aqui. Por que eu decompus a tração? Porque ela está fora do eixo. Beleza? Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o que ele quer. O pêndulo cônico da figura abaixo é constituído por um fio ideal de comprimento L e um corpo de massa 4 kg. Então olha só. A massa que ele deu aqui pra gente tem 4 kg. Preso em uma de suas extremidades e a outra é fixada no ponto P, descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano horizontal. O fio forma um ângulo θ e blá 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 com relação à vertical. A força centrípeta que atua sobre o corpo. Ele só quer isso. É só você olhar para quem está dentro da curva. Se tem um ângulo θ aqui, θ tem que estar aqui. Concorda comigo? Essa linha imaginária... Aí essa linha tá torta. Ela é paralela a essa aqui. Cortada por essa transversal. Se eu tenho um ângulo θ ali, eu tenho que ter um ali, porque eles são alternos internos. Quem lembra de matemática básica, ó, de geometria básica? Ó, só tô voltando aqui, ó. Se eu tenho um ângulo aqui, eu tenho que ter outro aqui, ó, alfa, alfa. Alternos internos. Encontro Z. Fiz o Z. O ângulo que está aqui no interior do Z é igual ao que está aqui. Encontro Z. Para você tá N, né? Se você virar um pouco de lado aqui, ó. Esse ângulo que está aqui é igual a esse aqui. Só tô
mostrando por que eu botei um θ ali, né? Porque eles são correspondentes, só isso. Tá, então agora é o que, Lom? Agora se isso aqui tá em equilíbrio, ele falou que tá em equilíbrio, descrever uma trajetória de ar no plano horizontal, papapá. Corpo, sua extremidade é fixada no ponto P. Tá, ele não falou que tá em equilíbrio, mas é só a gente pensar. Tem movimento para cima do TY? Ele tem movimento assim? Para cima e para baixo? Fica pulando aquela bolinha? Na direção do eixo Y ali? Não. Então TY está em equilíbrio com peso. Então escreve aqui, ó, TY é igual ao peso. São forças iguais, porque não tem movimento na vertical ali. Ó. Né? O movimento é circular. Beleza. Só que TY é T, tá com o ângulo, né, Luan? TY tá com o ângulo aqui, ó. Cosseno. É igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade, que é 10. Massa é 4, gravidade é 10, 40. Cosseno é 0,8. Então, T vezes 0,8 é igual a 40. Aí. Chamar aqui rapidinho. 40 por 0,8. Acho que dá 40 dividido por 0,8. 50. Achei a tração. Vou colocar ela aqui em algum lugar, ó. T. Tá, achou a tração, você vai fazer a mesma coisa com TX. Só que repara o seguinte. TX tá apontado para dentro da curva. Só que não tem ninguém para fora. Então a única força resultante no eixo X aqui, vamos dizer assim. Opa, nesse eixo aqui para onde está o TX. É igual ao quê? A força resultante. Ou seja, só tem TX para dentro da curva. TX é a força resultante centrípeta. Só que TX é T sem o ângulo, seno. Isso é mv ao quadrado sobre o raio. Aí tem que ter um cuidadozinho aí, né? Porque ele quer o quê? A força centrípeta, então eu não preciso decompor ela. Se ele já quer a força centrípeta, eu não preciso abrir ela. É só calcular. Quem é T? 50. Quem é o seno do ângulo? 0,6. Isso aqui, se você quiser, escreve assim, ó. 0,6 é 6 sobre 10. Corta esse 0 com esse 0, 6 vezes 5 é 30. Aí. 30 newtons. Aí desce aqui, né? Letra C de Canadá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. Vou abrir de novo essa questão aqui para mostrar para vocês o par de eixos que eu estou analisando. Que essa hora já fui um pouco cansado. Olha só isso aqui. Ó. Como é que traço o par de eixos num pêndulo cônico? Agora que eu estou aqui pegando. É assim, ó. Deixa eu só destacar aqui, ó. Vamos ver se vai destacar, né? Ó. Aí. Olha só, a tração tem que decompor porque está fora do eixo. Beleza? O eixo centrípeto está formando 90 graus com tangencial. Só que aqui acontece, no pêndulo cônico, esse eixo ele vai estar aqui, ó. E o outro vai estar aqui. Beleza isso? Por quê, Lão? Porque quando você decompõe a tração, você tem que rebater ela nos eixos. E quando você tem essa tração aqui, para ela ser rebatida nos eixos X e Y aqui, lembra que uma vai para cá e a outra vai para dentro? Então é porque o outro eixo está aqui para dentro. TX. Beleza? Agora tá vendo que a tração está em cima dos eixos?
Agora sim você pode analisar o movimento. E quando você decompõe toda a força, tração e etc., ela some. Beleza? O fio fica. O fio fica. Por que, Lão? Porque TY e TX juntos formam a tração. Se eu estou decompondo um no eixo Y e outro no eixo X, eu já estou dizendo que isso aqui que eu fiz é a própria T. Né? Então não tem que colocar as três. Eu deixo as três na resolução da questão para não vir ficar apagando e destruindo toda a questão. Mas caso ele peça uma questão específica para representar as projeções da força da atração, a atração tem que sair. Porque ele só quer as projeções. Ou você coloca as projeções ou você coloca a atração. Beleza? Você não coloca as três juntas, não. Aqui, como no caso, né? Como todo corpo tem uma força-peso. E acabou. Aqui para fora não tem nenhuma. Por isso que a TX é a única força resultante. Que ela só tem ela nesse eixo aqui. Ó. Tranquilo? Pra lá pra direita não tem ninguém. Então é isso, pessoal. Aqui deu 30, né? Vamos na questão de número 6. É a última. Deixa eu ver. A pêndulo, né? Esse é o pêndulo simples. Pêndulo cônico é como se fosse um cone. Pêndulo simples é esse aí, ó. É tipo né? Uma oscilação assim. O pêndulo ficou oscilando. Em vez de oscilar em 3D, em uma dimensão espacial, como o cone, ele oscila só em uma dimensão. Só lado para o outro, como um balanço. Tá? Aí o pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P. A figura abaixo ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na direção vertical, é a dot G igual a aceleração da gravidade, né? Local aí da gravidade. É igual o outro, né, pessoal? Tem um movimento aqui, ó. Quando ele passa pelo ponto B, que tá aqui, ele tem, vou tirar esse B, tá? Ele tem uma atração para cá, para sustentar, e tem um peso. Todo mundo concorda que se está fazendo uma curva assim para cima, a força que está apontando para dentro da curva é maior. Então T é a resultante. Ou seja, ele quer assim, ó, a força resultante que atua no disco quando ele passa por B com a haste de direção vertical é a força resultante, está apontando para dentro da curva. Por isso que ele faz essa curva aqui. Beleza? Então T é maior que P e a força resultante está apontando para dentro da curva, que é a resultante centrípeta. Você pode escrever se quiser. T menos P é igual a mv ao quadrado sobre R. Mas aqui ele só quer uma análise teórica. Então essa força resultante está apontando para onde? Para o centro da curva. Tá? Ela é vertical? Ela é vertical. É com sentido para cima? Isso. Com sentido para cima. Ela é nula? Não, não é nula não. Ela é vertical com sentido para baixo? Não. A curva está para cima, ela tem que ser para cima. Horizontal, aí eles capelou, né? Aí bradou o bisonho. Na letra D e na letra E. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Deu pra entender? Legal? Tranquilo. É bem conceitual essa de física, né? A lista de física. É. A lista de física, sim. A gente fez poucas contas, né? Só naquela da SpaceX.